uso pessoal. Como fazer solicitações de ingressos ou reservas? Hi everybody, how are you today? Tudo bem? Neste vídeo vamos ver interações com funcionários do hotel, como fazer solicitações de produtos de higiene ou de uso pessoal, como fazer solicitações de ingressos ou reservas. Hi everybody, how are you today? Tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre o grupo de funcionários de um hotel, the hotel staff, e suas atribuições. Quando queremos nos referir ao grupo de funcionários de uma empresa ou organização, usaremos a palavra staff. Bom, o staff de um hotel dos Estados Unidos é composto basicamente pelos mesmos funcionários que dos hotéis no Brasil. Mas, assim como no Brasil, dependendo da classificação do hotel, the hotel rating, pode haver mais ou menos de funcionários disponíveis. A diferença é que, claro, nos Estados Unidos, você provavelmente vai ter que solicitar serviços a estes funcionários em inglês, não é? E há também alguns aspectos culturais, some cultural aspects, que devemos levar em consideração, como já mencionamos no nosso último vídeo. Estão lembrados? Entre elas está a gorjeta, the tip. Esse é um aspecto cultural. É um comportamento que é esperado dos hóspedes em hotéis americanos. Inclusive, pessoal, esse é um aspecto tão forte da cultura americana que existe até o verbo to tip. Vamos dar uma olhada em algumas frases. Olha lá, podemos dizer: In the US, you're expected to leave a tip to the housekeeper. Ou seja, nos Estados Unidos, é esperado que você deixe uma gorjeta para o camareiro ou camareira. Reparem, leave a tip, que significa deixar uma gorjeta. Poderíamos usar o verbo give também, veja. In the US, you're expected to give the housekeeper a tip. E podemos traduzir como: nos Estados Unidos, é esperado que você dê uma gorjeta para a camareira. Agora, a gente também pode usar o verbo to tip. Olha lá. In the US, you're expected to tip the housekeeper. E aqui, pessoal, reparem, em português não temos um verbo específico para esta ação. Dizemos dar gorjeta ou deixar gorjeta. Então podemos traduzir assim: nos Estados Unidos, é esperado que você dê ou deixe uma gorjeta para a camareira. Então, pessoal, estamos falando de um comportamento que outras pessoas esperam de você. E vocês sabiam que em inglês existe uma estrutura usada exatamente para dar essa ideia? Podemos dizer you are expected to, como nas frases que vimos há pouco. Mas também podemos dizer you are supposed to. Eles dão a mesma ideia, de algo que é esperado de você. Veja. In the US, you are supposed to tip the housekeeper. E a tradução seria a mesma. Nos Estados Unidos, é esperado que você dê uma gorjeta para a camareira. Mas a grande pergunta é: how much are you supposed to tip the housekeeper? Quanto é esperado que você dê de gorjeta para a camareira? Bom, pessoal, deixe algo em torno de 2 a 5 dólares por noite. É recomendável que você deixe a gorjeta diariamente, porque podem ter camareiras diferentes limpando o quarto. Muitos hotéis têm um tip envelope nos quartos, ou seja, um envelope para você deixar a gorjeta. Mas mesmo que no seu hotel não tenha, você pode deixar em cima de uma mesa. E se quiser ser mais específico, deixa um bilhete junto, escrito housekeeper tip, ou somente housekeeping. E vai ficar claro que aquele dinheiro é a gorjeta da camareira. Além disso, você também pode deixar algum pedido específico no seu bilhete para a camareira. Por exemplo, você pode escrever assim: Could you please change the bed sheets? Você poderia trocar roupa de cama? Could you please leave an extra pillow? Você poderia deixar um travesseiro extra? Agora, pode acontecer da camareira bater à sua porta e que você não esteja pronto para sair ainda, ou não queira que ela entre naquele dia ou naquele momento. Se você deixar o Not Disturb sign na sua porta, o aviso de não perturbe, provavelmente ela não vai ter na sua porta. Mas caso você não tenha deixado, ela provavelmente vai bater e anular maintenance, ou seja, manutenção. Ou então housekeeping, serviço de camareira. E caso você queira que ela volte mais tarde, você pode dizer: Could you please come back a little later? Você poderia voltar um pouco mais tarde? Caso você não queira arrumação naquele dia, você pode dizer: I don't need maintenance today. Thank you. Eu não preciso de arrumação hoje. Obrigado. Nesse último caso, pessoal, se você não quiser arrumação no dia, a camareira provavelmente deve te perguntar se você precisa de alguma coisa. Por exemplo, Do you need toiletries? Você precisa de produtos de higiene pessoal? Would you like some clean towels? Você gostaria de algumas toalhas limpas? Agora, se você quiser que a camareira volte mais tarde, basta ligar para a recepção e solicitar o serviço quando estiver pronto para recebê-la. Você pode ligar e falar assim: Could someone come up to clean my room? Alguém poderia vir aqui em cima limpar meu quarto? Ou talvez você queira só pedir algum item extra. Por exemplo, Could someone bring me an extra blanket, please? Alguém poderia me trazer um cobertor extra, por favor? Ou para repor algum item de higiene. Could you send me someone up to replace the toilet paper, please? Você poderia mandar alguém aqui em cima para repor o papel higiênico, por favor?
Usamos could para fazer essas solicitações. E nesse contexto, ela é equivalente ao verbo poderia em português. Could someone come up? Alguém poderia vir aqui em cima? Could someone bring me? Alguém poderia me trazer? Could you send me someone up? Você poderia mandar alguém aqui? E bom, neste caso, você vai falar com uma equipe do front desk, não é verdade? Do front desk staff. A equipe da recepção é quem mais pode te ajudar em relação aos serviços de um hotel, pois elas certamente vão saber te encaminhar para o setor responsável. Por exemplo, se você precisar de serviço de lavandaria, laundry service, você também pode pedir informações ou solicitar a recepção. Por exemplo, can you please send someone to pick up my laundry? O que quer dizer o seguinte: você pode mandar alguém para pegar as minhas roupas para lavar, por favor? Laundry em inglês quer dizer roupa para lavar. É uma palavra específica para isso. E caso você queira saber sobre o tempo que este serviço vai demorar, você pode perguntar: How long does it take for laundry cleaning? Quanto tempo leva para o serviço de lavagem de roupa? Mas nunca se esqueça de perguntar o preço. How much does the laundry service cost per piece? Quanto custa o serviço de lavagem por peça? Sim, pessoal, muitos hotéis cobram uma lavagem de cada peça e pode ser bem caro, tipo $5 uma camiseta. Então, pergunte o preço antes de solicitar o serviço. Mas a recepção vai saber te informar sobre todos os serviços do hotel e também sobre preços de cada um. Agora, se você quer alguma coisa fora do hotel, por exemplo, um ingresso para um show, teatro, jogos, uma reserva num restaurante, então você deve procurar o concierge. O serviço de concierge, que há um tempo era oferecido apenas por hotéis muito luxuosos, está se tornando cada vez mais frequente em várias categorias de hotel. Você pode fazer alguns pedidos assim. Por exemplo, Could I have tickets to the theater on Friday? Eu poderia conseguir ingressos para o teatro na sexta? Could you make me a reservation at a French bistro for tomorrow? Você poderia fazer uma reserva num bistrô francesa para amanhã? Could you get me tickets to the baseball game next weekend? Você poderia conseguir ingressos para o jogo de beisebol no fim de semana que vem? Podemos usar a estrutura could have para fazer solicitações, ou então could you mais o verbo. Mas além de ir a bares, restaurantes, teatro, jogos, museus, quando a gente está viajando, a gente também gosta de fazer as comprinhas, né? E nessa hora, pessoal, quando a gente chega ao hotel cheio de cola, quem vai nos oferecer ajuda é o bellhop, que em muitos hotéis também é chamado de porter, que é mais parecido com o português, porteiro. É ele que nos oferece ajuda quando estamos chegando ou saindo com malas ou bolsas de compras. Ele deve te oferecer o seguinte: Do you need help with your shopping bags? Você precisa de ajuda com as sacolas de compras? May I help you with your luggage? Posso te ajudar com a sua bagagem? Reparem nas duas estruturas diferentes que usamos para oferecer ajuda. Do you need help? Você precisa de ajuda. E também, may I help you? Posso te ajudar. A gente também poderia usar can I help you with your luggage? Para dar o mesmo sentido. E não se esqueçam, caso o bellhop te ajude a carregar a sacola, sua bagagem, você também deve dar uma gorjeta para ele, tá? Então, podemos dizer: You're supposed to tip the bellhop when he helps you. É esperado que você dê gorjeta ao porteiro quando ele te ajuda. And that's it for now, guys. Agora é hora de fazer o exercício de fixação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Take care.